Monique Bittencourt. Monique, boa tarde, bom trabalho. Oi, Tino, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Matheus Emanuel Araújo, de 26 anos, estava foragido há 7 anos, Tino. Ele foi encontrado num condomínio em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele já tinha sido condenado pela morte do policial militar Paulo Roberto Oliveira. Esse crime aconteceu em 2016, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O PM estava de folga num bar quando criminosos passaram e atiraram dentro de um veículo. Testemunhas conseguiram reconhecer Matheus e o comparsa dele, que na verdade era o Caio Piloto, considerado na época o maior ladrão de carros do Rio de Janeiro. Matheus foi preso, passou esse tempo todo escondido, foi preso por policiais da delegacia de Copacabana, comandados pelo doutor Ângelo Lages, que inclusive está aqui do nosso lado, para falar um pouquinho sobre essa prisão. O Matheus estava no dia do crime, foi reconhecido por testemunhas, doutor, e foi uma prisão importante, porque ele ficou muito tempo foragido, né? Boa tarde. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. É verdade, ele já estava foragido há bastante tempo. Ele era integrante dessa quadrilha, que era uma quadrilha de alta periculosidade, né? Eles fizeram diversas vítimas. Pra vocês terem uma ideia, somente o Caio Piloto ele foi reconhecido em 78 inquéritos. Eu tive paciência de olhar a ficha corrida dele, que é enorme. Ele já tem 49 condenações. Ele, de pena somada, ele já tem quase 300 anos de pena a cumprir. São 298 anos de pena que ele já foi condenado. Ainda tem processos que estão em andamento. Quer dizer, era uma quadrilha que realmente era a maior quadrilha na época. E nessa época eu também estava trabalhando na Baixada. Eu vi todo o esforço dos policiais da Baixada Fluminense em identificar e conseguir um mandado de prisão para esses criminosos. O Matheus Emanuel, dessa quadrilha, era o último que ainda estava em liberdade. Ele já estava foragido há um bom tempo e ele foi condenado exatamente pela morte desse policial militar, o Paulo Roberto. Ele estava no bar, como você bem disse, lá em 2016, ele estava de folga e ele já vinha sendo ameaçado por essa quadrilha. Por quê? Ele era morador da região e ele atrapalhava esses criminosos, né? Que esses criminosos praticassem crime ali na região onde ele morava. Ele já vinha sendo ameaçado de morte. Nesse dia, a quadrilha roubou um veículo exatamente para executar esse policial militar. Foram até o local, de forma covarde e hedionda, efetuaram diversos disparos contra ele. Ele estava acompanhado de um amigo que também foi baleado. Ambos foram socorridos para o hospital, mas infelizmente o policial veio a óbito e agora a justiça está sendo feita. O Caio Piloto já foi preso lá em 2017, por esse homicídio ele foi condenado a 20 anos e agora o Matheus Emanuel foi preso, também já condenado a 17 anos de reclusão. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Tá aí, Tino, a polícia conseguiu colocar todos os envolvidos na morte desse policial na prisão, agora com a prisão do Matheus Emanuel. Eu volto com você. Muito obrigado, Monique. Manda um abraço aí pro doutor Ângelo. Doutor Ângelo é fera brabíssima. Valeu, doutor. Olha, a Polícia Civil fez uma operação para combater